Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos nessa tarde de sexta-feira falar aqui com vocês. A professora Carla me convidou para falar sobre HC na minha perspectiva, né? Eu não sei se o que eu preparei era muito que ela tinha em mente, mas vamos ver aqui, né? Tem várias perspectivas, na verdade, sobre as quais a gente poderia abordar em HC, né? A gente poderia falar de vários modelos, padrões, temas que são muito importantes, amplamente discutidos, os temas mais específicos da minha pesquisa. Mas como vocês estão aqui num contexto em que muitos estão conduzindo as suas pesquisas, o que foi? Está precisando que eu baixe o volume, alguma coisa assim? Eu não sei como baixar o meu volume aqui. Tá tudo bem aí? É porque é só o da Tice que está estourando. A Carla falou lindamente e ficou o áudio perfeito. Aqui está tipo estourando, sabe? No alto-falante. Não sei se é o protetor. Mas eu acho que teria que baixar o teu volume aí, não dá não, porque o volume do meu microfone não... Tá. Ele tá no mas tudo bem, tá dando para ouvir. Eu pensei que era, sei lá, geral. Pronto. Pode continuar, Tice. Tá, então, como a gente está aqui num contexto em que muitos de vocês estão conduzindo pesquisas ou vão começar a conduzir pesquisas, né? Vão escolher temas. Então, eu gostaria de falar com vocês não somente sobre os temas de pesquisa que eu tenho trabalhado, mas sobre desafios de pesquisa na área de HC, né? Especialmente aqueles de que, de alguma forma, eu estou mais próxima. Eu vou falar um pouco dos projetos em que eu estou envolvida na minha pesquisa, mas eu queria trazer uma visão mais abrangente para vocês. Então, o meu objetivo hoje é fazer com que vocês conheçam mais, né, sobre a área de HC, uma área que afeta o desenvolvimento, o uso de todo tipo de solução computacional que vocês estiverem desenvolvendo ou pesquisando. Então, queria começar com essa pergunta, né? Por que que a gente precisa considerar a interação humano-computador? Eu queria, na verdade, que vocês pensassem sobre isso ao longo de toda a apresentação, sabe? Inclusive, eu vou começar com uma possível resposta, mas eu gostaria que vocês fossem entender outras explicações para isso, se correlacionando com essa ideia que eu vou mostrar para vocês aqui. Por que a gente precisa considerar a interação humano-computador? E uma das minhas respostas preferidas é a resposta que o Donald Norman dá para isso, né? Ele diz assim, a tecnologia pode mudar rapidamente, mas as pessoas mudam lentamente. Princípios e lições que vêm da compreensão das pessoas permanecem verdadeiros para sempre. Então, a questão é que quando você está desenvolvendo qualquer tipo de solução computacional, vocês que estão aí na graduação, né? Ou se você está na sua pesquisa, quando você está desenvolvendo isso, ou pensando em algum tipo de solução que vai ter qualquer tipo de interface com qualquer pessoa, ou qualquer tipo de interação possível, essas coisas, a interface e a interação, eles são o núcleo de qualquer solução computacional que foi pensada para ser usada por alguém. Então, ela tem que ser projetada com base nesses princípios e lições. Então, a resposta do Norman, para mim, ela resume muito bem o motivo de ser da área de interação humano-computador, né? Então, hoje eu falei para vocês ali no tema, né, alguns desafios, interação e interface. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas que estão diante das tecnologias que a gente cria, elas consigam compreender os nossos designs, elas consigam interagir corretamente com os nossos designs, elas se sintam bem ao fazer isso, né? E que racionalmente seja extremamente elegante, inteligente, eficiente, mas você precisa compreender as pessoas que vão utilizar a sua solução. E você precisa fazer isso em termos dos objetivos que aquelas pessoas, a tela que você cria, ela vai interferir na situação de alguém, no contexto, no cotidiano, na vida de alguém. Então, a gente precisa entender esses aspectos humanos, né? Então, claramente isso não é nada fácil, né? Então, por isso mesmo que surge, na verdade, a área de HC, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho na definição dessa área, ela pode ser definida assim, né? Uma área interdisciplinar que estuda e propõe um conjunto de ferramentas, métodos e diretrizes para entender
e facilitar a criação de interfaces de usuários, né? Então, na própria definição, ela está conectada com a questão das interfaces. Historicamente, a IHC ela se organiza a partir de uma convergência mesmo, de várias preocupações que foram surgindo sobre os aspectos humanos com relação ao uso de computadores no ambiente de trabalho. Primeiro no ambiente de trabalho, né? Ainda nos anos 80. Então, essa aí é uma das definições mais famosas, que é dos anos 90, né? Um pouquinho depois aí que a área já tinha se estabelecido. Mas por que ela traz interface, assim, no seu core ali da definição, né? Porque a única forma pela qual alguém consegue interagir com a solução computacional que você está criando é com a interface. Se não tiver interface, uma pessoa não pode interagir. Então, essa interface pode ser de vários tipos. Pode ser interface gráfica, pode ser interface sonora, né? Pode ser uma interface áudio-áptica, pode ser uma interface multimodal, com vários tipos de modalidades integradas, né? Mas a questão é que as necessidades da época que a IHC surgiu, elas não são mais as mesmas necessidades que a gente tem hoje, né? A IHC, ela tem, assim, uma convolução de áreas, né? Ela é normalmente definida como uma disciplina da ciência da computação, né? Mas que ela é baseada em 3 grandes áreas principais: a ciência da computação, mas também a engenharia de fatores humanos, né? Principalmente lá no comecinho, que é a questão de estudar como as pessoas usam sistemas, como as pessoas usam um determinado dispositivo, um determinado equipamento, e projetar, né, desenvolver e criar também novas tecnologias que sejam mais seguras, mais eficazes, mais ergonomicamente adequadas para um determinado conjunto de pessoas, tudo isso. E também a ciência cognitiva, né, elementos relacionados à psicologia e tudo, que envolve, na verdade, várias áreas, inclusive filosofia, linguística, inteligência artificial, e está muito relacionado com a questão de um estudo interdisciplinar mesmo da mente humana, da nossa cognição, da nossa inteligência, da nossa forma de aprender, né? Então, tudo isso está relacionado aí dentro da área de IHC. Por quê? Porque a IHC ela é tanto uma disciplina acadêmica, que a gente estuda toda a teoria dela ali, né? A forma como as pessoas interagem com a tecnologia, mas também ela é uma disciplina voltada para a prática do design, porque ela visa compreender como projetar esses sistemas para as pessoas, não só quais os conceitos que estão envolvidos ali, né, mas projetar intervenções para sistemas envolvendo pessoas e as tecnologias que são mais adequadas ali para aquelas pessoas, para aqueles casos que estão sendo abordados, né? Então, como eu falei, a gente tem hoje um contexto muito diferente do que tinha quando a IHC foi criada. Então, a IHC surge no contexto da tecnologia do trabalho, mas hoje a gente extrapola muito, né, o uso de tecnologia do contexto do local de trabalho. Então, a tecnologia interativa ela está integrada nas nossas vidas e ela é usada cada vez mais, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Então, a gente tem cidades interconectadas, a gente tem carros autônomos, a gente tem indústria inteligente, a gente tem o uso de tecnologia em diversos elementos da nossa vida cotidiana no supermercado, na saúde, até o próprio momento que a gente viveu, né, agora, do isolamento social devido às fases mais graves aí da pandemia, a gente percebeu claramente quanto a tecnologia teve um impacto fundamental em aspectos das nossas vidas que a gente nem imaginava, né? Tanto positivo quanto negativamente, inclusive, mas isso é assunto para outro dia. Mas por causa de todos esses fatores, né, essas diferentes possibilidades de interação e de interfaces que a gente tem um contexto em que a interface antes era única, né? Mas agora ela está num contexto de ubiquidade, né? Ela precisa se adaptar a diferentes modalidades de interação, ela precisa se adaptar a diferentes contextos, a diferentes dispositivos, diferentes necessidades. Às vezes ela precisa se adaptar a algo que o usuário está fazendo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que estão bem focados, inclusive, em dispositivos móveis, mas você pode ter esse mesmo comportamento de interface que tem essa característica de necessitar de um grande nível de adaptação em inúmeros contextos, né? Então, hoje, a questão é que a gente tem até o fato de que as tecnologias, elas afetam até os valores que estão ao nosso redor, a forma como a gente se comporta, né? Então, hoje é entendido que a IHC, ela trabalha de uma forma mais conjunta
com ainda mais áreas do que inicialmente ela trabalhava, né? Então, por isso mesmo, porque a gente tem uma convolução aqui de áreas, né, e de termos. EIHC é a experiência do usuário, é interação, design de interação, é design de interface, é arquitetura da informação. Então, existem várias formas diferentes que as pessoas relacionam esses termos, enfim. Então, sabendo que existem todas essas possibilidades, todas essas coisas, então eu queria falar para vocês, assim, como é que a gente consegue situar a pesquisa da gente em IHC? Como é que eu sei se o que eu estou pesquisando é alguma coisa relacionada a IHC, né? Então, o centro são as interfaces, as interações, principalmente o ser humano, o foco no ser humano aí. Então, para a gente entender esses desafios de pesquisa, quero propor a vocês que a gente vá por partes, certo? E essas partes que eu queria trazer para vocês hoje, elas são relacionadas à questão de que a IHC, como área de pesquisa, né, ela foi formada a partir da ciência da computação, da psicologia e de elementos dos fatores humanos da ergonomia do design, né? Então, como uma área que se formou a partir, né, de outras de uma maneira multidisciplinar, interdisciplinar, ela tem os seus próprios desafios de pesquisa para serem abordados. E esses desafios, eles são conhecidos, né, eles são agrupados como paradigmas de pesquisa. O que são paradigmas de pesquisa? Bom, em todas as áreas, isso não é uma coisa exclusiva da IHC, né? A ciência ela não progride a partir do acúmulo de fatos graduais, e sim de ondas sucessivas que frequentemente se sobrepõem e reformulam ideias passadas. Então, essas ideias, por sua vez, elas acabam mudando o que a gente entende como fato. Né? Uma coisa que para a gente é fato hoje, ela pode amanhã ser modificada de alguma forma por causa de uma nova descoberta que foi feita. Então, na IHC, os diferentes paradigmas de pesquisa que existem são conhecidos como ondas da IHC, né? E a literatura é praticamente unânime em identificar 3 ondas principais que estão aqui para vocês, né? De forma bem resumida, né? A primeira onda, ela foi focada na ciência cognitiva e nos fatores humanos, né? Assim que a IHC surgiu. Na segunda onda, a gente muda um pouco o foco de fatores humanos para atores humanos, né? Dessa ideia de trazer um protagonismo mesmo para os usuários ali nos estudos. Então, na segunda onda, o foco foi muito em grupos que trabalham em conjunto, né? Colaboratividade, principalmente no contexto de trabalho também, mas não somente isso, outros tipos de colaborações, e também a pesquisa começa a incorporar métodos mais contextuais, de eu entender não somente as características daquele indivíduo e daquele sistema, mas do contexto em que aquela pessoa e aquele sistema estão envolvidos, né? Porque eu, com o meu computador e um sistema, na minha casa é um contexto. Eu, com o meu computador e um sistema, no aeroporto, esperando para pegar um avião, é um outro contexto. São outros elementos que vão afetar a minha percepção, meu sistema de atenção, meu sistema cognitivo. Então, existem vários elementos que o contexto muda, né? E na terceira onda, a gente tem que os contextos de uso e os tipos de aplicações que estão sendo desenvolvidos, eles vão além, bem além do que eles estavam sendo desenvolvidos antes, né? Então, a tecnologia ela se espalha do local de trabalho para as nossas casas, para as nossas vidas cotidianas, para a nossa cultura, né? E aí a pesquisa na terceira onda, ela começa a desafiar os nossos valores que estão relacionados à tecnologia, né? Na segunda onda, por exemplo, a eficiência, né? Mas ela vai abraçar também as questões relacionadas às nossas experiências, a forma como a gente constrói um significado a partir de uma determinada situação, de uma determinada interação, né? Mas lembrem do que a gente estava falando. Uma onda não necessariamente termina com a chegada de uma nova, né? É muito importante a gente lembrar, entender que nos paradigmas de pesquisa de qualquer área, né? Não é uma timeline somente, são ondas. E uma onda, ela não necessariamente termina quando a nova chega, ela se sobrepõe, né? Então, fica aí essa imagem bem Tumblr motivacional para vocês se lembrarem desse conceito. Então, vamos entender um pouco melhor agora como é que cada uma dessas ondas da IHC,
aconteceu, né? O que é que cada uma delas abordou enquanto tópicos de pesquisa, para que vocês vejam que vários tópicos de pesquisa que estavam em ondas anteriores ainda são elementos que são pesquisados hoje em dia, que são desafios que podem vir a interessar algum de vocês, né, com base nas frentes de pesquisa que foram iniciadas em cada uma dessas ondas, certo? Então, a primeira onda da IHC, né, vocês devem ter visto já aí essa imagenzinha aí nos livros de IHC de vocês. Mas na primeira onda, anos 80, né, até ali meados dos anos 90, a gente tem um foco dos profissionais de IHC em entender como as pessoas pensam, entender a cognição humana e melhorar a forma como as pessoas realizavam as suas tarefas a partir de entender como as pessoas pensam, né? Então, o sistema ele ia passar agora a apoiar as minhas atividades cotidianas, facilitando as atividades que eu realizava normalmente sem o apoio desses sistemas. Opa, passei aqui sem querer. Opa. Pronto. Então, nessa fase, né, a gente tem muito trabalho aí da engenharia industrial, né? Por quê? Porque aqui a gente priorizava lines que eram até um tanto rígidas nesse momento, né? Vindas aí da engenharia e de testes, e focando muito no entendimento correto que o usuário precisava ter sobre aquela interface que eu estava dando para ele, né? Então, nesse tempo, a IHC ela vai se concentrar principalmente na criação de sistemas fáceis de aprender a usar. Então, que conceito é esse? Usabilidade, né? Então, a usabilidade é o centro aqui nesse momento, né? Os computadores eram quase que exclusivamente para uso profissional, como a gente comentou antes, e aí, não só porque eles eram grandes em si, né? Mas também porque eles requeriam bastante especialização mesmo das pessoas que estavam utilizando, né? Para poder operá-los ali. Então, por isso, a pesquisa em HC, nessa época, ela foca bastante no uso, no estudo dos modelos mentais, para entender essa questão cognitiva, né? Ela está muito relacionada à engenharia de fatores humanos, e esses dois aspectos juntos, né? Os modelos mentais, eles estão dentro das ciências cognitivas, né? Esses dois aspectos foram muito determinantes no desenvolvimento de software a partir desse momento, porque essa onda, como ela tinha essa ideia de otimizar esse casamento, né, esse ajuste ali entre usuário e sistema, ela gerou muitos padrões para o desenvolvimento de software que se tornaram modelos amplamente difundidos e adotados. Então, a gente estava focado aqui nesse momento em identificar como identificar problemas e como consertar esses problemas, e qual é a melhor solução para esses problemas que surgiam durante a interação, né? Então, nesse momento aqui, a pesquisa em HC, ela aprende muito sobre como as pessoas se comportam, sobre o que as pessoas conseguem, o que as pessoas não conseguem fazer, enquanto elas estão, né, ali completando uma tarefa no sistema. Também são feitas muitas definições que hoje são padrões de interface, como essa que vocês estão vendo aí, né, que foi a primeira versão do desktop, né? A metáfora do desktop é muito natural, porque a maioria de nós aprendeu a interagir com computadores quando já existia a metáfora de desktop. Então, partindo ali de uma área de trabalho, é sempre como você espera interagir com um computador. Foi assim que os smartphones também, quando eles começaram um novo tipo de interação que nos telefones conhecidos como feature phones, né? Os telefones que não tinham essa possibilidade de interação que o iPhone para frente, né, a partir de 2007 trouxe, eles também começam com uma ideia muito semelhante à metáfora de desktop, né? Então, essa ideia de ter uma área de trabalho que foi organizada ali, né? Isso foi parte desse esforço para aplicar as metáforas. Era mapear, faziam todas aquelas atividades que agora elas iam fazer com o computador, elas faziam sem o computador, né? Então, a ideia era fazer com que as pessoas compreendessem mais facilmente como que as informações que elas manipulavam ali fisicamente no dia a dia, elas eram manipuladas no computador. Então, daí a ideia das pastas, dos arquivos, né? E como vocês podem ver no começo, isso era uma coisa assim
é muito gráfica, né? Exatamente para ajudar a fazer um mapeamento melhor. Então, cada aplicativo, cada janela, a ideia era que cada janela era um aplicativo aberto, cada aplicativo é o equivalente a muito básica, é um padrão que foi estabelecido a partir de pesquisas aí, né, do princípio do desenvolvimento de interface que precisava ser estabelecido e que foi adaptado e evoluído ao longo do tempo, né? Então, nessa época, temas de pesquisas que eram inovadores, né, hoje eles são práticas comuns para a gente, que se aplicam no desenvolvimento de software, né? Mas, por exemplo, identificar quais são os problemas de usabilidade que tem em um software. Isso, por si só, não é uma contribuição de pesquisa mais, né? Agora, se a partir dali você consegue identificar padrões, identificar boas práticas que se aplicam a um contexto específico, aí você tem um desdobramento que pode se tornar, por si só, uma contribuição de pesquisa, um tema de pesquisa, mas somente fazer uma avaliação de usabilidade, ter um relatório e dizer as pessoas têm problemas em identificar a função desse botão nesse sistema, nessa época, isso era um artigo publicado, né? Porque eram coisas que estavam realmente sendo trabalhadas. Então, como designers e como pesquisadores em IHC, a gente continua a usar técnicas dessa época, que são os percursos cognitivos, né, as avaliações heurísticas, os testes de usabilidade. E, claro, todo o entendimento de como a cognição humana precisa ser considerada durante o design, né, de interação e de interface. Então, isso leva a gente a pesquisas que hoje em dia, está aqui um exemplo para vocês de uma pesquisa que é atual, né, ela é de 2 anos atrás, mas ela se baseia em princípios de pesquisa, né, na forma de pesquisa da primeira onda de pesquisa em HC. Então, a gente tem essa linha de pesquisas assim, bem relacionadas à adaptação de interface, né, considerando características humanas específicas, né, às vezes em diferentes modalidades de interação. Isso começou na primeira onda. Mas, lembra, as ondas elas não passam, elas se sobrepõem, né? Então, pesquisas nessa linha ainda possuem vários desafios que são desenvolvidos hoje, né? Então, a diferença é que a gente foca agora em tecnologias mais modernas, né? E também, além de características físicas do ser humano e psicológicas, a gente considera também aspectos sociais e contextuais, né? E isso vai gerar um monte de outras necessidades. Então, essa pesquisa aqui, que eu estou mostrando aí para vocês, né? Ela apresenta o projeto de fabricação de uma interface, aí, como vocês podem ver, de comunicação tátil, né? Essa é uma interface vestível, uma luva, que tem um feedback vibrotátil, vai permitir aí, a interface dele é baseado no sistema de braille de dedo, né, que é um método de comunicação tátil, que é simples e se fizeram aí sensores flexíveis e um atuadorzinho vibrotátil, que são integrados aí nessa luva, que se conectam via Bluetooth e permitem que pessoas surdo-cegas se comuniquem utilizando o código braille, né? Então, isso daqui é um desafio de pesquisa para um contexto completamente atual, mas ele utiliza os princípios de adaptação de interface baseado na compreensão das características das pessoas que vem da primeira onda da IHC. Então, dando continuidade aqui, a gente tem a segunda onda dos anos 2000. Como exemplos dessas interfaces, durante essa onda a gente muda o foco, né? Não é que deixou de existir aquela pesquisa, mas o foco agora vai ser mais forte aí dessa questão da modelagem cognitiva como sendo o alvo principal da IHC para os estudos do design de interação. Então, à medida que os computadores vão se tornando, né, ferramentas de comunicação, ao invés de somente uma ferramenta para você realizar ali uma tarefa designada no seu trabalho, né, então os modelos mentais, eles não podiam mais explicar sozinhos, eles ainda eram importantes, mas não podiam explicar sozinhos esse contexto mais amplo do uso do computador, que exigiam o entendimento de vários aspectos sociais, né. Então, as pesquisas aqui, nesse momento, elas começam a explorar mais as influências externas, né, do contexto, de outras pessoas, e observar como
uma interação ela poderia variar entre diferentes possibilidades de ferramentas e até mesmo dentro da cultura organizacional, né? Ainda estava no contexto de empresa, né? Ainda trabalhava nessa perspectiva aqui de contexto organizacional principalmente, mas não mais exclusividade, né? Então, também uma coisa que para a gente é super natural, todo mundo aqui já começou a trabalhar e e-mail já existia, né? Então, o que isso significa que as pessoas não estavam apenas interagindo com computadores, mas elas estavam interagindo umas com as outras, por meio dos computadores. Então, tinha um interesse muito grande, né, muito crescente em como que esses computadores eram usados para dar suporte a essa comunicação, né? A colaboração mesmo entre as pessoas, sinalizando aí o surgimento da computação social, né? E também organizacional. Nessa época também surge uma necessidade de entender como que as interfaces influenciam o comportamento das pessoas. Então, como resultado, a IHC ela acaba se psicólogos, que já existia, né, na onda passada, e antropólogos, e também para que eles pudessem estudar os componentes sociais da interação humano-computador, né? Então, dessa época aqui, como designers, como pesquisadores, a gente continua usando essa tradição, né, de usar metodologias das ciências sociais, né, como estudos etnográficos, entrevistas, estudos contextuais, né, para informar mesmo o nosso trabalho, e também a questão de ajudar a criar tecnologias que vão facilitar a atividade social ou vão permitir algum tipo de conexão, né, que de alguma forma enriquecem ali a experiência humana por meio dessa comunicação, desse compartilhamento de conhecimento, né. As metas da época aqui. E quando surgiu essa onda, né, ainda não tinha smartphone. É importante de lembrar, né? E poucas casas possuíam computadores, né? Ainda não era assim tão difundido. Então, o conceito de usabilidade, ele acaba sendo proposto nesse contexto, né? Numa época em que o foco eram sistemas de escritório e de apoio ao trabalho. Então, nessa figura aqui, vocês têm alguns exemplos de pesquisa dessa época, de pesquisas clássicas, né, de HC nesse período, né? Nesse artigo aqui, que é de 2002, da CAI, ó, de 2002, aliás, de uma conferência associada da CAI, né? Mas de 2002, os autores eles descrevem o projeto desses dois sites de interação social aí para dois grupos, né, de pessoas com perfis diferentes. E aí eles propõem princípios como resultado, né? Eles propõem princípios para a criação de ambientes web de interação social. Olha só, incluindo princípios para como exibir perfis pessoais, como fazer discussões. Isso vai culminar nas próprias redes sociais também, claro, aqui. Então, depois eles fazem testes de usabilidade, né? Eles reportam lá nesse artigo para examinar a eficácia aí dos dois sites que eles criaram e analisam os dados de uso, né? Hoje em dia, esse é um procedimento bastante padrão no design de HC, só que eles têm essa ideia que eu falei antes, né, de propor princípios e diretrizes a partir dessa pesquisa por meio do design, né, que é uma grande possibilidade que a IHC traz aí para as investigações. Então, na segunda onda, aí falando um pouquinho da onda, a gente tem esse foco no desenvolvimento de soluções que vão permitir a colaboração de pessoas por meio da tecnologia, né? Mas, nessa época também se começa muito a criticar uma natureza muito reativa que tinha na pesquisa da primeira onda, que a pesquisa da primeira onda era assim, a gente propõe uma tecnologia, aí a gente vê se ela se adequa para todo mundo. Para um determinado grupo ela não se adequa, a gente vai lá e adapta, que é para poder ela começar a se adequar para aquilo, né? E aí, esse tipo de adaptação de interface, ele não vai acompanhar um ritmo mais acelerado, porque a tecnologia evolui muito rápido. Então, ele acaba sendo um pouco ineficaz em termos de custos, em termos de manter as tecnologias usáveis por diferentes grupos de pessoas, né? Então, essa crítica, ela vai fazer com que na segunda onda surja uma nova ideia de metodologia de ferramentas que tivesse um caráter mais proativo do que reativo.
um pouco mais genérico também, de forma que elas conseguissem, assim, adaptar com mais precisão, né, esse aumento da interatividade com novas tecnologias. Então, a segunda onda, ela ajuda a solidificar práticas, padrões, né, linhas de pesquisa que são investigadas atualmente com outros enfoques aí, né, de tecnologias, que é o caso dessa pesquisa aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui um resuminho dela, que eu desenvolvi, que é um trechinho, uma das coisas que eu desenvolvi no doutorado, que propõe, na verdade, um framework, um conjunto de ferramentas para identificar para pessoas cegas. Né? No caso lá, é especialmente em jogos, mas ela pode ser aplicada em todos os tipos de interfaces multimodais. A interface multimodal é quando você tem mais de uma modalidade de interação, são casadas, né, para dar feedback para as pessoas e também para permitir a entrada de dados. Né? Então, a questão aqui é o seguinte, não só a interface, mas os métodos, né? A adaptação não só da interface, mas a adaptação dos métodos, né? Da adaptação de métodos é um tipo de oportunidade de pesquisa que surge aqui na segunda onda. Então, qual era o problema de pesquisa aqui, né, nesse ponto específico aqui? Era que métodos tradicionais de usabilidade, né, normalmente eles não são desenvolvidos com usuários com deficiências como foco, né? Então, eles não consideram vários contextos que são muito específicos dessas pessoas, desses grupos. Então, eles acabam sendo desenvolvidos no contexto de avaliação de interfaces tradicionais, né? E aí, quando você pega um método que foi criado no contexto de interfaces tradicionais e você faz uma avaliação envolvendo usuários reais com deficiências em seus contextos reais de uso, é mais difícil você conseguir envolver essas pessoas do que envolver usuários típicos, né? Então, a ideia aqui era propor a adaptação, né, de métodos e identificar os contextos em que eles eram mais eficientes para descobrir diferentes tipos de problemas de modalidade de interação variados, né, nessas aplicações. Mas a terceira onda, que fica aí, né, meados dos anos 2000 até 2015, tem gente que diz que a gente ainda está na terceira onda, tem gente que diz que a terceira onda já acabou, é uma coisa um pouco mais difusa, mas na terceira onda, tem esse final incerto aí, né, ela não foi orientada ao trabalho, ela é a primeira que não começa com esse tipo de orientação, né? Então, eu acredito particularmente que a gente está no meio de uma transição aí, né, entre os desafios desta onda e da próxima, né? Então, pode parecer talvez até um pouco chocante, né? Mas como quando a gente olha hoje, eu acho que a maior parte de vocês aí deve ter nascido nos anos 2000, né? Ou no máximo nos anos 90. Então, as tecnologias de computadores pessoais e de aparelhos celulares, por mais que os smartphones só surjam em 2007, mas pelo menos aqui no Brasil também não era tão popular, né? Então, é a partir do momento em que essas tecnologias começam a se popularizar que a gente começa a ter a necessidade de pesquisar fora do contexto de trabalho, fora daqueles ambientes ali específicos de trabalho, e a gente não está falando de home office, certo? A gente está falando de outros usos de tecnologia. Então, a segunda onda, que valoriza muito essa questão do efeito de grupo, né? Mas a terceira onda, ela valoriza mais o individual e não é orientada ao trabalho, nem às tarefas. E sim a questão da experiência, nem tanto a razão humana também, né? Então, a pesquisa da terceira onda, ela vai desafiar os valores que eram relacionados à tecnologia na segunda onda. Por exemplo, a própria eficiência, né, que foi desenvolvida lá. E ela abraça uma ideia de trabalhar, de compreender a construção de significado que as pessoas fazem a partir das suas interações, né? Então, ela abraça muito essa história da experiência. Então, a terceira onda, ela vai focar no emocional, em detrimento, muitas vezes, do cognitivo. Experienciável, né? Em detrimento daquela coisa mais pragmática, que era a pesquisa mais focada da primeira e da segunda onda. Então, houve muita discussão nessa época sobre o que era a experiência do usuário, né? Foi nessa época que se cria, que se
começa-se a teorizar esse conceito, né? O que era a experiência do usuário, o que define a experiência, qual a diferença entre a experiência do usuário e usabilidade. E ainda hoje, esse é um ponto que tem um escopo que é muito discutido, né? E que é muito questionado ainda. Por isso que eu digo que a gente ainda está nessa terceira onda, né? Ainda está nesse ponto de transição aí. Mas de maneira, assim, simples, né? Nos primeiros anos, a usabilidade, ela estava relacionada com a performance do usuário. E essa era a questão principal, por conta dos muitos problemas, né? Que eram vivenciados ali pelos usuários dos sistemas mais comerciais. Quando surge aquela questão da internet, né? Mais difundida, assim, na segunda onda, a gente começa a refletir sobre a importância das reações subjetivas do usuário e da sua experiência emocional. Há um comentário que foi feito, há alguém que modificou algo que foi feito por mim, porque era um trabalho colaborativo. Então, começa a surgir aí medidas mais subjetivas, como a satisfação do usuário, né, que é uma medida da usabilidade. Na terceira onda, surge a necessidade da gente investigar outros aspectos da subjetividade, que são caracterizados ali por sentimentos, estado de espírito, né, emoções, sensações que são decorrentes do uso ou da antecipação do uso, né, que vão gerar algum tipo de mudança de comportamento, e isso vai ajudar, esse tipo de pesquisa vai ajudar a consolidar mesmo o conceito de experiência do usuário na comunidade de IHC, né. Então, quanto à segunda onda, acrescenta o contexto, né, na terceira onda a gente traz à tona tópicos que antes eles eram meio marginalizados. Por exemplo, a relação da interação com a cultura, com os valores humanos, certo? Então, isso vai trazer também uma visão do papel que o pesquisador tem enquanto um agente de transformação social por meio das tecnologias. Por isso que eu decidi também focar essa palestra, mais do que falar da minha pesquisa, né? Mas de trazer para vocês essas possibilidades, porque vocês, enquanto pesquisadores, né, que estão em formação, eu acredito que vocês têm esse papel, né, de transformação social enquanto pessoas que são responsáveis por uma determinada solução, por uma determinada proposta, que vai, de alguma forma, modificar a vida de alguém. Vai ser inserida num contexto para intervir, né, na vida, no contexto de alguém ou de um conjunto de pessoas, né? Então, é muito importante pensar nesses aspectos aqui humanos enquanto pesquisador também, não só pensando do lado do usuário. Então, uma outra característica que é bem importante também da terceira onda é essa incorporação de novas possibilidades tecnológicas, né? A ideia da terceira onda é romper com esse foco, romper mesmo com esse foco do trabalho. Então, ele vai ser caracterizado por ver a interação como possibilidades que estão ali intrínsecas no nosso dia a dia. Então, é aí, nesse contexto, que também com o surgimento, claro, de tecnologias que antes ainda não tinham sido amadurecidas, né, que a gente tem a pesquisa em IHC trabalhando com paradigmas de interação como a computação ubíqua, a realidade aumentada, né, interfaces tangíveis, entre outros, né, internet das coisas. Então, isso tudo trabalhando a ideia da experiência positiva que as pessoas vão ter ali, né, também relacionada à diversão, ao prazer. Mas aqui é um momento que surge também um grande ponto de discussão na literatura em IHC, que é a questão de não introduzir, porque muitas pesquisas começaram a fazer isso, né? Isso gerou um grande ponto de discussão. Não introduzir uma tecnologia nova só porque ela é nova. Por exemplo, a gente fazia isso daqui por meio de um sistema web. Agora, a gente vai fazer por meio de realidade aumentada. Por quê? Isso muda alguma coisa na vida daquela pessoa em termos de, a longo prazo, né? Ela vai passar dali o efeito novidade. Ela vai executar o trabalho dela de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais eficiente, né? A usabilidade não morreu na terceira onda, ela ainda existe. E ainda é um fator muito relacionado com a experiência do usuário. A gente está criando novas possibilidades, a gente está criando novas barreiras. Então, essa questão de ter responsabilidade na escolha da tecnologia, né, e de associar isso com as reais necessidades que as pessoas têm, é um tópico de pesquisa que surge aqui na terceira onda, né? Então, aqui tem um exemplo de uma pesquisa aqui que eu queria mostrar para vocês, o videozinho, que é a escova de dentes divertida, né? Playful Toothbrush.
Eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio, mas o áudio não é muito importante, é só uma musiquinha de fundo. A ideia é que essa meninazinha aqui, né, e aí eles mostram a menina ilustrando a situação corriqueira para crianças. Ela precisa escovar os dentes antes de dormir, mas ela escova de qualquer jeito, escova rápido, não escova o suficiente, e isso faz com que ela, né, fique com cáries e tal, e os pais dela tenham dificuldade em convencê-la que ela tem que escovar os dentes de uma forma correta, gastar o tempo certo e tal. Então, eles propõem aqui uma solução, ó, tem uma florzinha ali de pelúcia lá em cima, né, com uma câmera dentro da flor, tem uma tela diante dela, ó, que é uma tela de um jogo, e ela vai ter que escovar os dentes, fazendo com que os padrõezinhos, né, de cor remetam, fiquem iguais ao padrão que ela está vendo ali. Então, eles criam uma forma lúdica aqui, né, de um jogo mesmo, para que ela vá escovando os dentes da maneira correta. Então, aqui não é só a questão de inserir a tecnologia para que ela escove os dentes de uma forma tecnológica, de uma forma diferente. Não. Mas aqui é para ajudá-la a adquirir um hábito que vai ser uma coisa que vai afetar a saúde dela, né, e a qualidade aí de vida dela em última instância. E é uma coisa que pode ser feita comercialmente e replicada e que pode beneficiar várias crianças, né? Então, esse tipo de proposta, com essa integração de novas possibilidades tecnológicas, né, é uma coisa muito importante aqui nesta terceira onda. Passando aqui, esse é um outro exemplo bem diferente de como que as emoções elas podem ser levadas em consideração nesse tipo de pesquisa, né? Eu não sei se esse aqui é um videozinho também, mas esse é o Tautology, né? Um exemplo muito bacana dessa questão de novas possibilidades de interação, da preocupação com aspectos emocionais. Esse artigo é até mais recente, né? De 2015, para mostrar para vocês que as pesquisas também iniciadas nessa onda, elas continuam em andamento. Eu tenho certeza que vocês já viram vários exemplos de pesquisas parecidas com essas, né? Esse daqui ele é mais recente e a ideia dessa tautology, né, algo como se fosse assim, a toqueologia, né, o estudo dessas coisas relacionadas ao toque. Ele faz um projeto com plantas interativas, né, e essas plantas interativas elas vão explorar a serenidade, o apego emocional por meio de uma ideia de toque meditativo das plantas, né? E ela tem uma ideia de visualizações, né, com um áudio interativo incorporado. Então, aqui a questão é utilizar os princípios da jardinagem para melhorar a atenção plena, né? Aquele conceito lá de mindfulness. A memória também e algumas habilidades cognitivas, né? Eles focam principalmente em crianças e também em pessoas com autismo, né? E também em pessoas idosas institucionalizadas. Apesar de essa abordagem deles poder ter benefício para pessoas típicas e pessoas nas mais diversas situações, o alvo deles, né, é a melhoria dessas habilidades nessas pessoas. Então, ela acaba sendo utilizada como uma ferramenta terapêutica, né? Então, só para vocês verem aqui um pouquinho do funcionamento dela. Tautology. Tem um sistema de raízes, né, virtual aí. E a ideia é que ele vai ter nessas visualizações que são modificadas a partir do toque. E aí ele tem o som associado, ele tem o uso das cores também. Aqui a avaliação, né, com idosos institucionalizados e com crianças autistas. Certo. Então, esses foram alguns exemplos, né, que eu fui associando aí para vocês em cada uma dessas ondas. Mas tá, falamos das 3 ondas, né? E agora, né? Então, tem manifestos, discussões na comunidade de IHC que estão em andamento, né, sobre quais seriam os desafios para essa 4ª onda da IHC, né, que
que advoga por uma nova política, um novo olhar para os valores, para a ética, sabe? Essa é a vanguarda dessa discussão, dessa transição para uma quarta onda, sem abandonar, né, a força dos elementos trazidos nas ondas anteriores. Então, as pesquisas mais recentes têm levantado desafios que estão relacionados a estimular uma visão crítica mesmo, sabe? Definir a forma que a gente possa medir as mudanças reais que são influenciadas pelas tecnologias na atitude das pessoas. Ou seja, as tecnologias e as pesquisas e os resultados que a gente está propondo, eles estão realmente sendo transformadores na vida das pessoas? E eles estão sendo transformadores da forma como a gente planejou que eles fossem? O que significa o fato de eu dizer que o meu algoritmo tal que eu propus, ele é mais eficiente que o anterior? Que implicações isso tem na vida prática, além da rapidez com que algo é feito? Será que ao fazer isso e ao utilizar aquele mecanismo de inteligência artificial, eu não acabei inserindo algum viés naquele algoritmo? Então, é esse tipo de discussão, né? Essa nova onda, ela está se formando, está surgindo, né? Está relacionada com os próximos desafios de pesquisa que a gente tem em HC. E, como vocês viram, tem desafios que são atuais e que são relacionados a essas três ondas. Então, eu trouxe aqui um resumo de algumas ideias de próximos desafios, né, de pesquisa para a área de HC, tendo em vista essa ideia que eu falei para vocês, dessa formação em vista aí de uma quarta onda, certo? Esses desafios eu retirei de um artigo, é só um resumo, certo? Retirei de um artigo aqui do International Journal of Human Computer Interaction, deixei aí a referência para vocês poderem ver, e eles propõem 7 grandes desafios que são relacionados a essa questão de a gente ter uma tecnologia agora muito intrínseca às nossas vidas, né? Então, a ideia é que são desafios muito centrados nessa questão de interagir e viver em um ambiente que ele é aumentado pela tecnologia, né? Tem até já o conceito de ser humano aumentado, né, também. Então, vamos falar um pouquinho só desses 7 para vocês terem essa noção. O primeiro deles é desse conceito chamado de simbiose humano-tecnologia, né? É uma área, né, que está surgindo aí, e essa ideia de simbiose humano-tecnologia é como se fosse uma definição de como os seres humanos vão viver e vão trabalhar harmoniosamente, né, em conjunto com a tecnologia. Considerando, inclusive, que num futuro próximo, né, essa tecnologia ela pode exibir características Ai, que susto! A campainha da minha casa acabou de tocar e a cachorra tá louca. Eu vou precisar pausar aqui um minutinho, gente. Coisas de fazer de casa. Oi? Vocês estão aí? Gente, desculpa, eu tomei um susto absurdo. Eu tava tão concentrada. E a campainha daqui é tão alta. Nossa. Sem problemas, entendemos. Pronto. E aí a cachorra veio lá de dentro enlouquecida também. Pronto. Ok. Tá vendo? A tecnologia não é simbiótica comigo aqui ainda. Certo. Onde é que eu tava? Tá. Características, né? A gente tem que considerar que num futuro provavelmente próximo, a tecnologia vai exibir algumas características que até hoje elas eram associadas muito mais a seres humanos. Por exemplo, a questão de emoções. Então, já está em andamento a questão de a tecnologia ter um determinado nível de inteligência que antes, né, até pouco tempo atrás, só era atribuído a seres humanos. Características também relacionadas ao comportamento humano, né? A compreensão da linguagem, a identificação de emoções e a adaptação a partir disso. A característica de aprendizado é uma característica humana,
né? Então, um determinado nível de raciocínio para resolução de problemas. Então, claro, tendo em mente que tudo isso está limitado a um domínio de aplicação específico e tudo, mas de forma geral, tudo isso tende, né, com os avanços aí na inteligência artificial, na aprendizagem de máquina, no processamento de Big Data, tudo isso, todas essas coisas, elas tendem a ficar cada vez mais integradas, né? Então, são desafios aqui nesse conjunto que surgem com esse advento desses ecossistemas inteligentes, sabe? Que são um conjunto de dispositivos, de serviços, dispositivos que às vezes você nem sabe que fazem parte daquele ecossistema, né? Materiais, ambientes inteligentes que acabam ali cooperando de uma forma muitas vezes transparente para o usuário final, e que vão por uma determinada necessidade de pesquisa, de considerar o papel que as pessoas têm nesse cenário, como que as pessoas são impactadas por esse cenário, até que ponto eu posso deixar que um carro, por exemplo, seja autônomo, e até que ponto eu preciso fazer com que um ser humano ele intervenha, sabe? Como definir esses limites? Como é que eu vou otimizar, né, em termos dessa simbiose e as contrapartes, o papel do ser humano e o papel da tecnologia, né? Então, existe uma área de pesquisa crescente nesse sentido, de investigar onde é que vão ser esses limites, né? Isso não é uma coisa muito simples de ser definida, na verdade. E isso, claro, vai mudar muito a forma como as tecnologias são desenvolvidas, inclusive, né? Ou ser modificada por elas. Outro tópico de pesquisa que eles levantam também é a interação humano-ambiente. Num contexto que a gente já está até mais acostumado, né? Muitas vezes a gente que trabalha com pesquisa em computação, ou então que é da área de computação, ou tem interesse em tecnologia, muitas vezes a gente absorve primeiro essas tecnologias, né? A gente quer quer comprar a Alexa, quer ter uma lâmpada que seja inteligente, que seja conectada, quer botar uma tomada inteligente para poder conectar em um determinado dispositivo em casa, e às vezes você está fazendo isso não porque necessariamente você tem aquela necessidade, mas porque você quer testar essas tecnologias, né? Então, essa interação humano-ambiente, muitas vezes, para a gente que já está mais envolvido nessa área, elas são mais naturais já, mas elas não são naturais para a maior parte da população. Então, essa ideia de interação humano-ambiente é considerar as interações das pessoas não com um artefato, né? Eu pegar aqui meu computador e interagir com ele, eu pegar o meu celular e interagir com ele, eu pegar uma Smart TV e interagir com ela. Não, mas com um ecossistema tecnológico, né, que tem em si um maior nível de interatividade, um maior nível de inteligência. Então, surgem desafios aqui relacionados a esse ambiente que ele é enriquecido, né, tecnologicamente, que ele é autônomo, que ele é inteligente e que ele tem um conjunto de interações implícitas que muitas vezes estão ocultas, né, naquele contínuo dessa interação entre o físico e o digital, porque agora eu pego um produto, um objeto, que ele era um objeto que não tinha nenhum tipo de interação, de conexão com outros dispositivos que eu era acostumada que tivesse, por exemplo, uma geladeira, uma cafeteira. Essas coisas eram objetos do meu dia a dia. E agora ele pode estar conectado com o meu celular, né? Então, sem falar com outros ambientes interconectados entre si, né, também. Então, aqui, as questões de pesquisa desse tema, elas são muito relacionadas a apoiar as interações humanas, né, nesses ambientes, e isso vai trazer novas implicações de possibilidade de interface, de feedback, desafios também, né, porque a gente está agora num contexto que, querendo ou não, a tecnologia é muito mais intrusiva, e ela pode interromper as pessoas em momentos inadequados, né, como nós vimos há pouco tempo. Então, existe um conjunto de coisas que estão relacionadas com o contexto, com as possibilidades, com os desejos humanos, né? E com essa questão de ter uma conexão cada vez mais abrangente com objetos que as pessoas normalmente não eram acostumadas que eles fossem tão interconectados, ou até inteligentes mesmo, né?
O terceiro ponto, que é um dos pontos assim mais chave aí nessas possibilidades, porque ele se conecta com todos os demais pontos. É esse ponto de desafios de ética, privacidade e segurança. Nesse ponto aqui, né, quando eles falam de ética, esse artigo é interessante, que ele é um artigo feito por 32 autores, são 32 autores, porque são um grupo de pesquisadores que estão envolvidos nas conferências da Human Computer Interaction Series, né, aquele evento que é o HCI. Então, eles são várias pequenas conferências, né? Aqui no Brasil, as pessoas não publicam tanto lá, né? Alguns pesquisadores sim, mas não é tão famoso. Mas, internacionalmente, ele é realmente um evento que reúne muito fortemente a comunidade e o pessoal da prática, né, de HC. Então, eles pegaram essas pessoas que estão envolvidas há muitos anos nos diferentes tipos de mini eventos, né, que tem o evento, tem os proceedings que são só de acessibilidade, tem os que são só de usabilidade, tem os que são só de experiência do usuário, só de jogos, então tem um monte de áreas, e eles fizeram uma pesquisa conjunta, se eu não me engano, essa pesquisa foi feita ao longo de uns 2 anos para eles conseguirem fazer todo o levantamento, né, dos desafios que esses eventos isolados ali traziam, né, e eles juntaram isso nesse journal e tem essa publicação que eu botei lá para vocês, né? Então, ele é muito abrangente, é muito legal porque ele traz visões muito complementares, né? De pessoas que estão bem inseridas dentro daquela comunidade, dentro daquela área. Mas esse desafio da ética, ele é um dos que vai abranger mais elementos. Por quê? Porque quando ele fala de ética, está se referindo a essa questão dos princípios morais, né? Que vão governar o nosso comportamento. Então, nesse artigo, eles falam dos princípios morais que regem a condução das atividades no âmbito ali da IHC, né, em particular do design, né, das escolhas de design. Com relação à privacidade, eles vão falar da questão da capacidade do usuário de determinar quais dados ele quer que sejam coletados, em que momentos, por quais aplicações, por quais dispositivos, né? Então, quais das minhas informações os meus sistemas podem explorar. Isso é muito sensível quando você tem sistemas dentro da sua casa, né? Que você, muitas vezes, concorda com uma coleta de dados que, vamos ser sinceros aqui, ninguém lê os termos. Eu sei que você não lê, eu também não leio. Mas a gente, até certa medida, a gente já aceitou, né, que determinadas informações elas estão sendo coletadas da gente, a gente até usa isso, né, a nosso favor. Por exemplo, eu sei que o Instagram e todas as aplicações do Facebook estão ali coletando informações de absolutamente qualquer coisa que eu faça dentro ou fora dos aplicativos deles. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas ficam utilizando isso para que ele recomende um determinado... eu estou precisando trocar o meu sofá. Vou começar a falar um pouco disso aqui perto do meu celular, e aí eu vou pesquisar no Google Sofá, pronto. Daqui a meia hora, o Instagram está com as lojas em Fortaleza mais próximas de mim que tem promoção de sofá, né? Então, isso é uma forma, assim, que as pessoas já aceitaram, né? De uma forma, assim, até um pouco assim, preocupante, né? Mas é a vida. A gente já mais ou menos aceitou esse uso indiscriminado dos nossos dados, né? Mas isso tem gerado um monte de preocupações, um monte de dificuldades, porque a gente tem a questão do compartilhamento com terceiros. Você muitas vezes permite aquilo porque você está relacionando aquela permissão com aquela marca, que você tem uma relação de confiança, e tem muita coisa relacionada com a experiência do usuário envolvida aí. Mas existe o compartilhamento com terceiros, né? Existe a questão da segurança, que também está muito relacionado com isso, com a questão de roubo, né? De danos aos seus dados, ao seu software, ao seu hardware, a interrupção do funcionamento correto, né? De algum serviço que está sendo prestado. Então, a questão aqui é que essa possibilidade de interações mais inteligentes, mais interconectadas, né? Elas trazem também um desafio de pesquisa de como que as pessoas devem se comportar e como que essas aplicações também devem se comportar para que elas sejam benéficas para as pessoas.
e não só atingir metas funcionais, né, e resolver um problema que é técnico, mas que elas tenham em mente a questão dos direitos humanos, dos valores dos seus usuários, sabe? Garantir a privacidade, garantir a segurança cibernética. Isso é um problema de pesquisa que está relacionado a inúmeras áreas da ciência da computação. E por essa ótica da IHC, né, você está trabalhando ética, privacidade, confiança, segurança, que sempre foram, claro, preocupações importantes com relação à tecnologia, não é uma novidade agora, mas agora ela está adquirindo novas dimensões, né? Por causa dessa questão do contexto dos ambientes tecnologicamente aumentados e inteligentes. Então, existem várias questões aqui relacionadas, inclusive, uma das pesquisas que eu vou mostrar no final, como exemplo, ela, das áreas que eu estou envolvida, está bem relacionada com esse tópico. Outro tópico que eu também vou mostrar, uma pesquisa que está relacionada, é a bem-estar, saúde e eudaimônia, né? Isso daqui é a questão de saúde, bom, saúde, vocês sabem, a questão de um completo bem-estar físico, né? Mental, social, emocional, não é só a relação da ausência de doenças, da ausência de enfermidades, né? Mas quando fala-se de bem-estar, a gente inclui também aí a satisfação com a vida, o nível de felicidade, de prosperidade, um senso que a pessoa desenvolve de propósito, sabe? De significado mesmo com a vida. E a eudaimônia é um conceito que eu, particularmente, tenho gostado muito de pesquisar e tenho vários projetos aí que pretendem explorar mais detalhadamente esse ponto, porque a eudaimônia, ela se refere a um estado, assim, de excelência de uma pessoa, sabe? A ideia, assim, de você perceber que um determinado objetivo seu, ao longo da vida, causado pelo exercício de determinados valores, de determinadas virtudes, casadas com a sua racionalidade, elas lhe causam bem a longo prazo. E isso contrapõe um pouco a ideia da experiência do usuário, que é baseada no hedonismo, que é o sentir-se bem agora, né? Então, a eudaimônia, ela trata de elementos que vão fazer não só que eu me sinta bem neste momento, mas das consequências que aquilo vai ter para mim. Por exemplo, uma comparação muito simples. Você pode ficar no seu Instagram, rolando aqui o feed, e assistindo vários vídeos, vários memes, e papai curtindo várias coisas, e interagindo nos comentários e tal. E depois disso, depois dessa interação, você responder um questionáriozinho de como você se sentiu com relação a isso, um questionário com construtos específicos de experiência do usuário, e aquilo dá um resultado positivo. Por quê? Porque você se sentiu bem enquanto você estava fazendo isso. Aí depois, você percebeu que você gastou 40 minutos fazendo isso. E você começa a se sentir culpado, porque como que eu gastei 40 minutos sem fazer nada produtivo? Ou como que eu gastei 40 minutos com isso? Eu queria tanto ler. Um dos meus objetivos para esse ano era voltar a ler mais. Então, eu gastei 40 minutos aqui, por mais que seja um momento de relaxamento, mas eu poderia ter feito um momento de relaxamento que atenda aos meus objetivos. Por exemplo, eu poderia ter lido aquele livro que eu estou doida para ler, se eu tivesse lido por 40 minutos. Então, você começa a se sentir mal pelas consequências que aquele momento de uma interação prazerosa te trouxe, entende? E a eudaimônia, ela vai trabalhar essa relação de longo prazo. Então, os avanços tecnológicos, né, juntamente aí com os avanços da medicina e tal, então eles vão oferecer oportunidade da gente fornecer formas mais eficazes, né, e menos dispendiosas de promover uma vida saudável, uma atitude saudável para as pessoas, né, nessas diferentes dimensões, né? Então, além da saúde física em si, tem vários desafios de pesquisa relacionados a isso também, mas a tecnologia, ela também pode ser utilizada para promover o bem-estar humano, né? E isso vai incluir não só aspectos de saúde, mas também esse bem-estar psicológico aí por meio do cumprimento das minhas metas de vida, né? Que é essa relação aí com a eudaimônia. Então, no geral, essa questão da tecnologia no contexto de saúde, ela já é, né, amplamente utilizada, né? Não é uma novidade também, mas também tem várias questões ainda em aberto, né? No mundo onde a gente tem essa tecnologia onipresente,
tem a questão aí de como que eu vou melhorar o bem-estar e a eudaimonia humana, otimizando aí as formas de interação. Então, como eu posso proporcionar uma interação que ela seja realmente significativa, né? Um design que seja realmente centrado no ser humano e não centrado em meus objetivos enquanto designer, enquanto dono da aplicação, enfim, que quero que aquela pessoa se sinta bem por algum momento para que ela me dê lucros. Então, onde é que está essa diferença aí, né? A gente tem também, e vamos caminhando aqui já mais para próximo do final, né? A gente tem também o desafio de acessibilidade e acesso universal. A acessibilidade é um conceito que todos vocês conhecem, né? Tem relação ao design, com o design de produtos, dispositivos, de serviços, de ambientes, e está relacionado com remover barreiras, né? Para pessoas com e sem deficiência, né? Diferentes grupos, diferentes possibilidades, né? Está relacionado também com acesso universal, né? Que é a acessibilidade e usabilidade das tecnologias, especificamente das tecnologias da informação, por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Então, tem vários desafios que já vêm aqui desde as primeiras ondas relacionadas com esses aqui, né? Mas essa questão que a gente está comentando dessa extra conectividade, ela vai trazer novos desafios em termos de acessibilidade, né, e de acesso universal. E isso vai vir principalmente da questão da complexidade tecnológica. Isso vai ter um impacto, essa complexidade, porque a gente não quer dar para as pessoas um acesso somente à informação, nem somente à tecnologia, mas a gente quer dar para ela o acesso a uma variedade ampla de serviços e de atividades da vida cotidiana. Então, a acessibilidade, ela vai passar a extrapolar aquela questão de acessibilidade de eu consigo usar um leitor de tela, ou eu consigo navegar nesse site com o tab, ou existe atributo alt está definido aqui para todas as imagens, sabe? Então, a gente tem novos ambientes que são ampliados aqui com a tecnologia, então os esforços também para poder promover a acessibilidade aqui e ampliar a qualidade de vida de diversas populações, né? Incluindo pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas neurodiversas. Então, esses conceitos, né, frente também ao desenvolvimento demográfico, a gente tem uma população, uma sociedade cada vez mais velha, né? Então, essa complexidade tecnológica em constante evolução, em constante aumento, isso traz diversas oportunidades de pesquisa também, né? Para facilitar aí e promover também o acesso. A gente tem como o sexto desafio aprendizagem e criatividade, né? Aprendizagem, a questão dos nossos processos, né? De obtenção de um conhecimento, de obtenção de uma habilidade por meio do estudo, da prática, do exercício mesmo das nossas habilidades cognitivas, né? E a criatividade, ela está relacionada com a capacidade de criação, de produzir ideias originais, incomuns, né? E também de fazer algo novo, imaginativo. Os desafios aqui é como que essas possibilidades tecnológicas, elas podem ser colocadas a favor desses elementos da aprendizagem e da criatividade. Então, à medida que as tecnologias, elas continuam a amadurecer, né, existem novas formas que vão surgindo de promover o crescimento individual por meio da estimulação, né, da forma como as pessoas aprendem, utilizando diferentes modalidades de interação. E a gente vai ter também pessoas com diferentes origens, com diferentes faixas etárias, com diferentes backgrounds, que têm interesses diferentes e que podem colaborar juntas para resolver problemas que sejam desafiadores para uma determinada pessoa, sabe? Então, essa questão das novas tecnologias e dessa conectividade mais relacionada a um ambiente aumentado, ela gera mais oportunidades de cooperação para conhecimento colaborativo, né? Então, a ideia aqui é apoiar diferentes estilos de aprendizagem, identificar novos estilos de aprendizagem também, né, que vão ser influenciados pela difusão da tecnologia na vida cotidiana, inclusive dessas novas gerações, né, que cada uma vai vindo com novas perspectivas. Agora a gente tem já uma geração que já nasceu, né, tendo acesso à tecnologia digital desde criança, desde pequenininho, né, e que agora começa a chegar na adolescência. Então, essa discussão, né, de como e quando a tecnologia deve ser aplicada no contexto de aprendizagem, ela
vai continuar atual por muito tempo, porque os aspectos cognitivos das novas gerações, eles vão tendo nuances diferentes, e as tecnologias, elas vão trazendo novas possibilidades, né? Então, a questão aqui é que entender a relação das pessoas com a tecnologia e essas mudanças, né, elas têm um grande impacto em como a tecnologia vai poder apoiar a aprendizagem e a criatividade nos próximos anos, né, nessa sociedade futura. Então, a gente precisa realmente cultivar esses elementos e explorar como a tecnologia pode nos ajudar a dar suporte mesmo, né, a esses novos desenvolvimentos. E, por fim, o 7º desafio é com relação à organização social e à democracia. Quando a gente fala de organização social, a gente está se referindo a essa questão de uma formação de uma estrutura estável, né, que define a sociedade, né, mas uma estrutura estável dentro de um determinado grupo, né, que vai fornecer a base para o funcionamento adequado daquele grupo. Então, isso pode ser em diversos contextos, em diversos tamanhos, né, pode ser uma coisa assim, a organização social desta sala de aula aí em que vocês estão, a organização social deste meu bairro, desta nossa cidade, enfim. Então, a gente pode abordar em diferentes graus, assim, níveis de granularidade, né? E a democracia vai se relacionar também com essa organização nesses diferentes níveis. A democracia, claro, vocês sabem, está relacionada à forma de governo, né, em que o povo, ele se governa livremente porque ele escolhe ali os representantes dele no poder executivo, administrativo, legislativo, enfim, e essas pessoas elegem e dão poder a essas pessoas que vão ser os seus representantes. Então, à medida que a humanidade vai se movendo em relação a esses ambientes cada vez mais inteligentes, né, sociedades mais inteligentes, então vai surgindo aí um monte de preocupações éticas com relação à organização social. E a IHC pode pesquisar no sentido de apoiar esses desenvolvimentos, né? Como? A IHC ela pode desenvolver um papel assim multifacetado no desenvolvimento tecnológico, que vai abordar desafios sociais, desafios ambientais, né? Para sociedades onde esses ideais de democracia, de igualdade, prosperidade, estabilidade, né? Eles são perseguidos, eles são um alvo, né? A gente deseja isso. Então, nos tempos críticos aí que a gente vive, né? E em cenários assim sombrios que muitas vezes a gente projeta ou a própria sociedade projeta, enfim, isso já direciona, né, as pesquisas para a criação de uma tecnologia que tem a capacidade de auxiliar a humanidade a lidar com esses problemas, né, com a escassez de recursos, com mudanças climáticas, com pobreza, com desastres que aconteçam tanto em sociedades com um determinado grau de organização ou outro, com um determinado nível de recurso ou outro, e a questão também da participação social, da justiça social, né, da democracia, tudo isso a tecnologia pode apoiar, né, são ideais que eles não devem ser só ideais, eles podem ser apoiados pela tecnologia nesse contexto, mas para isso eles precisam ser perseguidos, né, ser buscados de uma forma sistemática. Então, quando você se preocupa se o seu algoritmo ele tem um viés para um determinado tema, para um determinado grupo, para um determinado perfil, você está se preocupando com questões éticas, mas também com questões de organização social, certo? Quando você se preocupa com a questão da polarização trazida pelos algoritmos, nas questões, em todos os âmbitos de discussão, né, política, mas em todos os âmbitos de discussão, você está se preocupando com essa questão de organização social, de democracia, certo? Então, esses são os 7 desafios que são trazidos por esse artigo, né, para essas próximas ondas de pesquisa. E aí eu fecho só dando aqui uma pincelada para vocês em alguns dos projetos em que eu tenho desenvolvido que estão relacionados com algumas ideias dessas ondas passadas, com algumas ideias dessas ondas por vir, né? E um deles, que na verdade a gente tem vários trabalhos aqui nesse tópico, que é o engajamento, né? O engajamento em si, o engajamento com aplicações digitais como um todo, né? Mas especificamente nesse trabalho aqui, que eu tenho trabalhado com o David, que é meu aluno de mestrado, o engajamento em jogos digitais. E a gente está explorando nesse trabalho dele o limite entre o vício e o bem-estar.
E eu estou realmente muito empolgada com esse tema, né? Ele está ainda no primeiro ano, a gente está começando, mas a gente já vinha de um outro desenvolvimento aí anterior relacionado a essa parte de engajamento. Então, a gente já tem desenvolvido algumas coisas sobre isso. Mas o que nos estimula aqui, nossa motivação, é a questão da gaming disorder. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a OMS, em 2018, ela catalogou esse novo distúrbio, certo? Catalogado como uma doença, gaming disorder, que é definido como a falta de controle sobre o ato de jogar, onde se é dada prioridade ao jogo sobre outras atividades diárias, ainda que isso acarrete consequências negativas. Ou então, isso aqui tem muita relação com aquela questão da eudaimônia que eu estava falando para vocês, né? Então, o David, né, com o David a gente tem trabalhado nessa questão da autodeterminação, teoria da autodeterminação, que é uma teoria que está muito relacionada com essa questão da promoção do bem-estar com o uso de tecnologias, com uma perspectiva mais eudaimônica e da interação. Então, ele trabalha o dilema do engajamento-vício, porque o que acontece? Você tem a tensão aí entre as features do design de um jogo que proporcionam engajamento. Por quê? Porque ninguém vai desenvolver um jogo que não quer que as pessoas fiquem engajadas, que quer que a pessoa baixe e jogue e depois pronto, nunca mais. Embora você provavelmente já tenha tido essa experiência, né? Se você gosta de jogar, é capaz de você já ter baixado um jogo no seu celular que você abriu uma vez e nunca mais. Ou você até comprou um jogo na Steam, ou porque estava na promoção, ou porque você achou ele muito bonito, ou porque várias pessoas falaram para você que ele era super legal e você jogou uma, duas vezes e nunca mais. Então, isso quer dizer que esse jogo não é engajador. Então, em estratégias de mercado em que o engajamento ele está relacionado com os ganhos das empresas, a gente tem que as empresas, não só em jogos, né? Em jogos, onde a gente percebe isso mais fortemente. Mas em mídias sociais, isso aqui tem aplicação em várias áreas. A gente tem estratégias de engajamento sendo desenvolvidas para fazer com que as pessoas venham, fiquem e se sintam compelidas a voltar. Só que esse se sentir compelida a voltar, ele pode causar essa gaming disorder, porque ele pode ser feito de uma forma muito negativa, que induz a pessoa ao vício, certo? Utilizando princípios, aspectos, truques psicológicos mesmo, que vão ajudar a desencadear um comportamento viciante, que são utilizados em jogos de azar normalmente. Então, qual é o nosso objetivo aqui nesse trabalho? Identificar mecânicas que são engajadoras e que possuem potencial para desencadear vício nos jogadores, e a gente vai fazer uma série de propostas e de experimentos controlados para identificar como mudanças nessas mecânicas podem diminuir o potencial delas de vício, gerar bem-estar e manter um nível aproximado de engajamento, certo? Então, é uma pesquisa grande, bem desafiadora, né? O David está começando a desenvolver aí essas estratégias, né? A gente já fez aí uma ampla pesquisa sobre isso, mas é realmente uma ideia aqui que vai ter uma aplicação em várias áreas diferentes, está bem relacionado com esses objetivos futuros aqui, né? Então, a gente também tem uma aluna de mestrado que está começando agora a trabalhar com isso, para ver a correlação entre a confiabilidade entre medidas de engajamento obtidas por instrumentos de autorrelato, né? São escalas validadas, né? Questionários, e sensores psicofisiológicos, né? Isso também vai ajudar muito a avançar essa pesquisa. E também, numa linha de pesquisa que a gente já vinha trabalhando sobre isso, a gente fez a tradução e a validação estatística de um instrumento para avaliação de engajamento. Esse pode ser utilizado em jogos e em qualquer outro tipo de aplicação digital, né? E agora a gente está em andamento com um instrumento que ajuda a fazer uma validação estatística dele agora, né? Para medir motivação e bem-estar, né? Que é para poder a gente investigar esses elementos aí. Outra frente de pesquisa que a gente tem andado, né, que é bem relacionada com essa questão dos ambientes inteligentes, interconectados e tal, é a avaliação de experiência do usuário, que é uma área que eu já pesquiso há bastante tempo, experiência do usuário, mas nesse caso aqui, com o trabalho da Bianca, né, com a orientação da Rossana, que é outra professora aqui da UFC, a gente tem estudado o suporte a estudos longitudinais em ambientes inteligentes, né? Porque o que acontece? A experiência do usuário, ela tem características de temporalidade. E em IoT acontece um fenômeno
que ela muda com o tempo e com o contexto, né? Então, a minha experiência hoje com a minha Alexa conectada com a lâmpada, conectada com não sei o que aqui no meu ambiente de casa, com elementos inteligentes, ele foi uma coisa no dia que ela chegou, foi uma coisa no meio do caminho, é uma coisa alguns meses depois, certo? Então, isso quer dizer que não adianta em ambientes inteligentes você fazer uma avaliação da experiência do usuário só após o uso. Você precisa considerar elementos temporais, né? Então, você precisa fazer estudos a longo prazo. E estudos a longo prazo que você considera o contexto real das pessoas, não o seu laboratório, e interações com outras pessoas e com outros dispositivos, né, que vão estar naqueles ambientes. Qual é o problema disso? O problema é que esses estudos são difíceis de fazer e são caros, porque eles demoram e porque eles exigem um certo nível de especialidade para você saber que métodos utilizar. Não são métodos tão corriqueiros da IHC, né? Então, como é que a pesquisa aqui, né, a nossa pergunta aqui motivadora é como dar suporte à avaliação de experiência do usuário em sistemas IoT, considerando as mudanças no contexto e nas motivações do usuário para que ele não abandone aquela tecnologia que foi inserida ali na vida dele, né? Então, nesse aqui a gente tem trabalhado, até a Ingrid está na banca, né, da Bianca, a gente tem trabalhado aqui o projeto de um framework composto aqui de várias pequenas contribuições, né, que vai direcionar pesquisadores e desenvolvedores que desejem realizar avaliações longitudinais, né, a longo prazo, de experiência do usuário em IoT, considerando as diferentes possibilidades de construtos a serem avaliados, os métodos que podem avaliar mais adequadamente esses construtos naqueles ambientes específicos, que instrumentos podem ser utilizados para isso, e as questões éticas que estão relacionadas com essas avaliações a longo prazo, dentro das casas das pessoas, né? Então, são vários desafios aqui. Essa pesquisa já está um pouco mais adiantada, e aí uma das coisas que a Bianca fez para poder testar realmente alguns elementos que a gente estava trazendo como possibilidades de engajar as pessoas nas avaliações, porque um dos problemas com estudos longitudinais é que as pessoas abandonam, né? Então, uma coisa é se eu te chamo para fazer uma avaliação hoje, a avaliação dura 20 minutos. Outra coisa é se todo dia, durante uma semana, você tem que tirar 20 minutos para participar. Outra coisa é se você tem que, durante um mês, cada vez na semana, me dar um determinado feedback. Então, existem diferentes configurações possíveis, mas em estudos longitudinais é muito comum que as pessoas comecem e a gente tem um grande nível de abandono. Então, uma das estratégias que a gente estava testando, né, isso aqui é um aplicativo que a gente fez como prova de conceito dessa estratégia, que era aplicar técnicas de gamificação nas avaliações, na execução de avaliações intermediadas por esse aplicativo aqui, para que as pessoas se engajassem, né, no longo prazo ali de realizar as avaliações de experiência do usuário de determinadas coisas que foram enviadas, né, para aquela aplicação pelos desenvolvedores. Então, é uma pesquisa em andamento, mas a gente espera ter resultados em breve, porque eu quero que ela defenda esse ano. A gente tem, por último, uma pesquisa em uma outra frente que também se relaciona com o que a gente estava falando aqui da acessibilidade, né? Que, no caso, é a acessibilidade cromática, que é relacionada a cores, e o nosso alvo tem sido, na pesquisa do Matheus, né, que é com orientação do professor Winston, que vocês já tiveram aqui, pelo que eu soube, a palestra dele também, para jogos em dispositivos móveis. Então, qual é a questão aqui do trabalho do Matheus, né? É que as cores em jogos, elas são essenciais para carregar significado. Tanto significado relacionado aos personagens, aos objetos, se aquele objeto é bom ou ruim, se aquele personagem está mais forte ou mais fraco, se aquele elemento é interativo ou não, ou se ele é decorativo. Então, claro, existem outros elementos aí relacionados também, mas as cores são um dos elementos-chave em jogos para carregar significado, né? Não só em jogos móveis, em diferentes tipos de jogos, mas a gente fechou o nosso escopo em jogos móveis para conseguir fazer aqui uma experimentação mais específica, né? E aí, nesse contexto, a gente tem que jogadores daltônicos, eles vão perder informações que são muito importantes sobre a mecânica, sobre os objetivos do jogo, mesmo com a aplicação daquelas estratégias básicas das guidelines para daltonismo, né? Que é o quê?
Ah, não represente uma informação só com cor, né? Representa com cor e com uma imagem, ou com cor e uma textura. O problema é que isso é fácil em sistemas web. Mas em interfaces de jogos nem sempre isso é possível, porque as mecânicas são muito variadas, né? E os objetivos são muito variados e não dá para simplesmente fazer só isso. Então, o que acontece é que as pessoas muitas vezes usam simulações, mas simulações têm limites, né? Para os desenvolvedores conseguirem identificar que problemas acontecem e pensarem em estratégias em tempo de desenvolvimento do jogo. Ao mesmo tempo, na indústria se requer um desenvolvimento rápido, né? Você não tem tempo de fazer 1000 pesquisas com os usuários. E, no caso de daltonismo especificamente, embora seja sim uma recomendação incluir usuários, né? Fazer uma pesquisa, um desenvolvimento um desenvolvimento centrado no usuário, trazendo ali as pessoas, né, para uma colaboração, um design participativo mesmo. Mas tem um problema nessa questão. Os usuários com daltonismo, muitas vezes, eles não percebem que eles não perceberam alguma coisa no jogo, entende? Então, eles simplesmente falham em algo no jogo e eles vão atribuir isso a que o jogo era difícil, a que ele tem pouca habilidade, a que eu não consegui fazer tal coisa, e não vão conseguir identificar que o motivo que eles erraram com aquilo foi porque eles não conseguiram identificar que aquele objeto tinha um determinado objetivo específico, né? Então, isso é um problema bastante relatado na indústria de jogos aí, quando eles fazem avaliações envolvendo os usuários, né? Então, a nossa ideia com essa pesquisa aqui do Matheus é pensar em como identificar esses limites, né? O que é que pode ser identificado por pessoas, o que é que precisa ser identificado por simulações, como que a gente consegue casar essas coisas da melhor maneira possível para identificar problemas nas mecânicas e no design dos personagens de jogos. Então, o objetivo dele é verificar as relações, né, entre os problemas que podem ser identificados pelos desenvolvedores usando simulações e por pessoas com daltonismo. Para isso, a gente vai fazer uma série de... A gente já fez alguns experimentos, né, utilizando simulações, a gente já conseguiu identificar algumas coisas relacionadas a que tipos de problemas podem ser identificados pelos desenvolvedores e que tipos de problemas não podem. Pelo menos nesse primeiro teste. Agora a gente vai fazer mais uma bateria de experimentos detalhados aí, para ver que outros tipos de testes de elementos relacionados à mecânica nas cores, né, podem ser identificados pelos desenvolvedores e pelos usuários finais. E aqui, só para vocês terem uma noção do que a gente vai explorar, uma das coisas que vão ser exploradas agora nesse próximo experimento são os objetivos, né, dado aqui é só um esquema, né? O jogo não vai ser desse jeito, mas a gente está desenvolvendo aqui um jogo com algumas etapas para a gente fazer o teste aqui da inserção de mecânicas baseadas em cores, né, no jogo de plataforma, para a gente testar com os desenvolvedores e com os usuários com daltonismo e ver que tipo de coisa é identificada. Também a gente vai fazer um estudo, já estamos nesse estudo aqui do Mário, a gente já está finalizando a primeira parte dele, que é para identificar que pares de palavras, ou que palavras, né, são relacionadas com as mudanças de estado, com os significados que são carregados por cores em personagens. E aí a gente vai fazer um teste para identificar se as mudanças de cores mudam a mudança do significado percebido para as pessoas com daltonismo. Então, só falta a gente realmente executar esses testes. E uma coisa que vocês precisam lembrar quando você está fazendo testes com pessoas, né, é que você sempre tem que submeter essas coisas aos comitês de ética, né? Então, todos esses experimentos aqui que eu fui falando para vocês, todos eles foram já aprovados pelos comitês de ética. Então, fazer testes com pessoas é muito bom, porque a gente consegue investigar muita coisa em profundidade, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter esse cuidado, né? Então, a questão da responsabilidade social aí do pesquisador. Então, eu deixo vocês com essa reflexão. Como é que você vai considerar as pessoas e os contextos dela na sua pesquisa, mesmo que a sua pesquisa não seja em IHC? Então, eu mostrei para vocês possibilidades de pesquisas feitas em diversas ondas, possibilidades de pesquisas futuras, um pouquinho da pesquisa que eu tenho feito, e eu convido você a pensar, né, dentro da sua área de atuação, dentro do tipo de pesquisa que você quer fazer, como você vai considerar o impacto da tecnologia na vida das pessoas. Lembre do que a gente falou lá no começo, né? Em IHC, as pessoas são a chave. A tecnologia muda rápido, mas as pessoas mudam devagar. Então, você precisa entender as pessoas, as suas peculiaridades, as suas diferenças, os seus objetivos, tá bom? E aí eu deixo vocês aqui
com a versão digital aí do nosso livro, né? O livro de Interação Humano-Computador, Experiência do Usuário. Esse livro, a Simone e o Bruno fizeram a primeira edição dele em 2010, né? Em 2020 surgiu o projeto de atualizá-lo. E em 2021 a gente, né, esse grupo aqui maravilhoso, que eu tenho a honra de fazer parte, ele se uniu e fez a primeira versão desta segunda edição desse livro, que por enquanto está online, porque ele é para a gente um livro em construção. A gente está acrescentando muitos novos conteúdos e reformulando algumas partes também do livro, das partes anteriores, e a gente não queria esperar para lançar esse novo conteúdo só quando ele tivesse fechado e pudesse ser publicado. Então, a gente publicou ele nessa plataforma, que é uma plataforma de livros digitais, né, o Limpub, e vocês podem utilizá-lo, inclusive, né, como referência, ele tem ISBN e tal e tal. E a ideia é que num futuro, né, quando a gente realmente tiver fechado todo ele, a gente veja aí a ideia dessa versão também publicada, né, veja essas possibilidades. Publicada não, essa aqui está publicada, né, publicada fisicamente. E eu também convido vocês a conhecer a nossa comunidade, a comunidade de interação humano-computador brasileira. A gente está esse ano organizando o 21º Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais. É uma oportunidade de você ver todas essas áreas sendo colocadas em prática, ver as pesquisas que estão em desenvolvimento no Brasil, né, nessa comunidade maravilhosa, super unida aí, que é muito receptiva também para pessoas que têm interesse em estudar em HC para aplicar em novas áreas, né? Então, vejam aí o site, a gente tem várias chamadas abertas ainda para trilhas de ideias inovadoras, para trilhas de HC na prática, para a competição, que a Ingrid é a nossa chair, né? Então, vejam aí e participem, se envolvam, se engajem, vejam os trabalhos da nossa comunidade, porque a gente realmente tem muita riqueza de pesquisa em HC no Brasil. E, queridos, por hoje é isto. Muito obrigada pela atenção e presença de vocês durante essas muitas horas que eu devo ter falado, não sei nem que horas são. Acho que foi muito tempo. Excelente, Luciana. Realmente é um assunto empolgador aí. 5h20. Vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Muito bom. Podem perguntar, fiquem à vontade. O David está passando aí o formulário de presença para o pessoal das horas complementares. Vou fazer uma perguntinha. Pode perguntar, Luiz. Muito boa apresentação, professora, parabéns. É o seguinte, bem, eu, em particular, quando eu penso em HC, a primeira coisa que me vem na mente é logo a questão da usabilidade. Uhum. Mas a gente viu aí, pela apresentação da senhora, que existem mais coisas envolvidas, né? Tem a questão da ética, psicologia, cognição, etc. Uhum. Então, com base nisso, a minha pergunta é a seguinte, né? Até que ponto a gente pode pensar só na usabilidade? Não, é assim, deixa eu formular direito. Até que ponto pensar só em usabilidade pode ser prejudicial para um projeto novo, né? Ainda mais no cenário social e tecnológico que a gente se encontra. Pensar em usabilidade... Obrigada, Wilkin, pela tua pergunta. E é interessante isso que tu falou, que é uma coisa muito comum mesmo, né? As pessoas muitas vezes associam toda a área de HC com o conceito de usabilidade, mas porque esse é o conceito que talvez é o mais difundido mesmo na área, o mais solidificado, mais explorado por diferentes áreas, em muitas interfaces aí que a IHC faz com outras áreas, né? Mas, assim, prejudicial, se eu vou fazer um projeto e eu vou pensar ali como critérios de qualidade de uso, eu vou pensar especialmente na usabilidade. Ele não é prejudicial, porque, de certa forma, né, eu vou estar abrangendo vários elementos que são realmente importantes para a interação das pessoas com a minha proposta, com o meu sistema. A questão é que eu vou estar deixando de fora várias outras coisas que também são importantes, mas, ao mesmo tempo, eu nunca tenho como considerar todo o universo de critérios dentro de um projeto, né? Sempre faz parte a priorização
de quais os requisitos não funcionais ali, de quais os critérios de qualidade de uso que são mais relevantes para aquele momento, para aquele público, né? Às vezes é importante pensar em etapas, né? Propor isso em etapas, muitas vezes ajuda o seu cliente a ver as coisas com outros olhos, sabe? Dizer assim, na primeira etapa a gente vai considerar esses elementos de usabilidade, na segunda etapa a gente vai pensar esses elementos aqui que estendem, passam para a experiência e para a acessibilidade, e a pessoa começa a ver aquilo com outros olhos, porque isso também vai trazer outro público, isso também vai engajar mais pessoas, e né, no final das contas, as pessoas sempre estão procurando isso como resultado final dos seus projetos, né? Mais pessoas para se engajar. Uhum. Tá certo. Obrigado. Imagina. Mais perguntas, pessoal? Eu falei tanto que o pessoal ficou cansado, Carla. Não briga com eles. Eu achei legal tua pesquisa com a parte de engajamento, né, na parte de avaliação. Uhum. Porque realmente, nossa, para a gente conseguir fazer com que o pessoal realmente participe da avaliação, geralmente o que a gente consegue são pessoas mais próximas, né? Às vezes a gente pede para o professor externo pedir para os alunos avaliarem, ou pede para os nossos amigos do grupo de pesquisa avaliarem, né? E normalmente os usuários são os alunos universitários, né? Eu li um dia desse um artigo que ele dizia assim, nunca se entendeu tanto as qualidades dos alunos de graduação e pós-graduação, porque eles são sempre ou geralmente os nossos usuários. Geralmente, a maioria são realmente de alunos dos professores, porque acaba atrelando ali na disciplina, né, a avaliação também. E aí, uma coisa que eu, assim, comecei com um aluno, só que ele não prosseguiu, é a questão não do engajamento, mas de você ter uma melhor percepção de um questionário, por exemplo, de um survey, está respondendo um survey. Como é que eu posso interagir com aquele survey de uma melhor forma, um entendimento, sei lá, alguma coisa divertida que possa fazer com que a pessoa responda, que ela não se sinta tão chata de responder as perguntas, sabe? Então, assim, como é que a gente poderia melhorar o design, né, do survey de forma que fosse algo, sei lá, mais interativo, mais divertido, não sei. Né, que pudesse ter outros elementos que não fosse só de um formulário comum, né? Então, assim, só que aí a aluna desistiu, enfim, que era a Rayane, e a Ingrid até conhece, e assim, talvez o pessoal de design pudesse pensar nesse sentido, né? De como realmente melhorar a questão do engajamento no survey. Né? Que a estruturação do próprio survey, de como, não simplesmente da forma como as plataformas de questionário elas trazem, né? Elas não favorecem a questão das respostas do survey. Normalmente você tem levantamentos, né, que você faz por meio de survey que começam com 200 respostas, terminam com 50 pessoas que vão até o final, né? Isso, você vê realmente que, assim, grande parte, às vezes, não completam, principalmente se o survey ele demora mais do que 10 minutos para ser respondido, né? O pessoal de fora faz a questão de, responda e eu pago, aqui no Brasil não é permitido, né? Pago $30, né? Pago, enfim, e aí, o que eu vi o pessoal fazendo responda um survey, você vai poder ajudar uma instituição que a gente vai doar o dinheiro, né, para essa instituição. Antigamente o pessoal fazia sorteio, né? Fazia sorteio de coisa, mas aí depois também não pôde mais, porque só pode se for um sorteio feito pela Caixa Econômica Federal, aí fica mais difícil. Isso, aí eles estão... o que você pode é doar para uma instituição de caridade que seja apta a doações, né? Então, é uma linha de pesquisa assim, que eu vi que poderia... A outra coisa, assim, eu gostei também dos trabalhos de acessibilidade, né? Mas, assim, eu vejo que tem muita coisa
nossa, quando eu fui fazer como revisora do IHC, o tanto de trabalho que tem sobre autismo, minha Nossa Senhora. Tem Então, sido assim, uma área bem explorada nos últimos tempos mesmo. porque você vê que a maioria, quando você pensa em acessibilidade, são pessoas cegas, né? Aí agora, aí tem a questão, né, do que tu trabalha, que são pessoas, né, com a questão das cores, esqueci. É daltonismo, é acessibilidade cromática. Daltônicas, né? E a questão da acessibilidade também tem alguns trabalhos sobre surdos, né? A Ingrid está se despedindo. Tá ótimo, Ingrid, até mais. E aí a gente vê que, assim, um outro ramo explorado de acessibilidade é a questão do autismo. O que mais tu vê, assim, que a gente pode, né, tá explorando em relação à questão de acessibilidade? Eu não sei se divide bem em dispositivos móveis, web, pelo que eu vi faz diferença, né, porque tem padrões de acessibilidade, né, tanto para dispositivos móveis, aplicativos móveis, né, quanto para a web. Mas em relação a essas categorias, né? O que é que tu acha que poderia ser mais explorado? É a questão de dispositivos e ambientes inteligentes, né? A acessibilidade para dispositivos e ambientes inteligentes, ela é bem, assim, inicial ainda, porque ela só importa as coisas da web e do mobile, só que ela tem um monte de outras características que não são abrangidas necessariamente por essas diretrizes e tudo que já existem para acessibilidade nesses outros dispositivos. E também uma área que eu tenho visto muito também é com relação a idosos, né? Idosos que vivem sozinhos, porque aí acaba que os filhos, a família coloca bastante a ideia do ambiente inteligente no ambiente do idoso para ajudar o cuidado dele, mas aí o idoso tem muita dificuldade de usar. Não só pela usabilidade, mas também pela acessibilidade. Então, aí é também uma área bem importante de trabalhar. Idoso, geralmente, assim, os meus sogros, eles não utilizam celular. É mesmo? Os sogros não utilizam. Agora, minha mãe, a Maria, no celular. E aí, meu pai, ele tenta. Se esforça. Ele tenta usar, mas ele tem dificuldade. Mas leva o celular, assim, sabe mexer pelo menos para ligar, para ir ver um WhatsApp para ligar a internet também, né? E acessar o site da Caixa da Loteria. Prioridade. Mais perguntas, pessoal? Não? Muito interessante a palestra, Disse. Muito obrigada, assim, aprendi bastante, né? Sempre acabo aprendendo em relação à parte de HC, que realmente a gente acaba se distanciando, né? A gente desenvolve software, eu mexo mais com a parte de avaliação de qualidade e nunca toco muito na parte, né, referente à parte de HC. Né? Então, embora a qualidade e a HC elas estejam, né, intrinsecamente ligadas, acaba que eu acabo trabalhando mais a parte, né, de construção do software do que mesmo na parte de interface, né, com o usuário. Então, obrigada aí pela palestra, muitos elogios, né, palminhas, foi excelente mesmo a palestra, gostei muito. Né? Não é à toa que, assim, seu crescimento dentro da área de HC, espero que esse crescimento continue vindo, né, e aí a questão dos alunos de mestrado agora, acredito que provavelmente você deve ter entrado no programa do MDCC, não é isso? Entrei. Legal. E aí, espero realmente que no cenário internacional você siga aí carreira e se destaque bastante. Obrigada. Não só no cenário nacional. Parabéns. Obrigada, Carla. Muito obrigada. A gente fica também disponível para no futuro, certo? Se vocês quiserem fazer algum outro tipo de coisa, qualquer outra ideia, estamos livres aí para conversar, viu?
Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada por ficarem, pela atenção e por terem paciência esse tempo todo.